Bem, sei que estamos numa altura em que o país está preocupado com outros assuntos e com razão, mas no dia de hoje o Ministério Público abriu um novo inquérito em relação a Luís Montenegro por causa de suspeitas de fraude fiscal em relação à sua casa em Espinho. E, portanto, nós vamos ver esta notícia e vamos fazer um comentário sobre esta averiguação e sobre esta situação do Ministério Público. Ora, como eu dizia, o Ministério Público abre novo inquérito sobre a casa de Luís Montenegro em Espinho por suspeitas de fraude fiscal. O Ministério Público abriu um segundo inquérito relacionado com a casa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro em Espinho, desta vez por suspeitas de fraude fiscal associadas a alegadas discrepâncias entre o custo da construção e as faturas emitidas. Esta casa em Espinho tem sido assunto para o Ministério Público já há imenso tempo. Já tinha sido arquivado um destes processos, estes inquéritos que tinham sido abertos para Luís Montenegro, e o que nós vemos é uma continuidade do Ministério Público a insistir nestes casos. E, portanto, em última instância, o que nós temos que questionar é porque é que Luís Montenegro não apresenta logo todos os dados, como é que se explica a discrepância entre o custo da casa e as faturas emitidas, o que é que mudou, e, portanto, em última instância, nós temos é que saber se isto falo para nós portugueses, não é para a situação do Ministério Público. O Ministério Público fará o seu caminho e este inquérito também, mas para os portugueses o que nós temos que saber é: temos um Primeiro-Ministro confiável do ponto de vista legal e do ponto de vista judicial ou não? Podemos ou não dizer que Luís Montenegro é uma figura íntegra na prática? Evidentemente que a abertura de um inquérito ou de um processo por parte do Ministério Público não torna alguém culpado, não se diz isso. Evidentemente que eu próprio não estou a dizer isso, eu não tive acesso às faturas, não faço ideia desta discrepância, mas o que é facto é que suspeitas de fraude legal no novo inquérito aberto pela mesma casa que já foi investigada pelo Ministério Público parece-me francamente cansativo de termos constantemente o Primeiro-Ministro associado a estas coisas. O Ministério Público do Porto abriu um novo inquérito para investigar uma alegada discrepância entre o custo da casa de Espinho do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e as faturas emitidas pelos empreiteiros, noticiou na quinta-feira ao Expresso. De acordo com o semanário, depois de ter arquivado um primeiro processo de crime em 2024 sobre a casa em Espinho, no distrito de Aveiro, relacionado com benefícios fiscais, o Departamento de Investigação e Ação Penal, o DIAP Regional do Porto, abriu um novo inquérito relativo a suspeitas de fraude fiscal. O Ministério Público ouviu em janeiro Rui Mota Oliveira, o engenheiro que construiu a moradia de 6 pisos de Luís Montenegro em Espinho, e José Marco da Cunha Rodrigues, o construtor civil que, antes disso, demoliu a ruína ali existente. Notícia o jornal que não conseguiu obter declarações dos empresários. Já o Primeiro-Ministro não respondeu a tempo do fecho da edição sobre se tem conhecimento do caso e se foi contactado para ser ouvido, refere o Expresso. Ao semanário, a Procuradoria-Geral da República respondeu que confirma apenas a existência de investigação a correr nos termos do DIAP no Porto. E, portanto, é isto, no fundo, que temos que saber. Eu acho que os portugueses têm o direito a saber disto, se o Luís Montenegro esteve envolvido ou não nesta situação. Nós já todos conhecemos o caso da empresa Spinum Viva, que Luís Montenegro dizia que não tinha nada a ver com ele, mas a morada da sede da Spinum Viva era a casa de Luís Montenegro e, supostamente, o número de telemóvel que lá estava associado era o número de Luís Montenegro. Portanto, eu gostava de perceber porque é que uma pessoa que, supostamente, alegadamente, não terá nada a ver com uma empresa, tem a sua casa como sede dessa mesma empresa e o seu próprio número pessoal como, número de uma pessoa da empresa que se pode contactar. E, portanto, parece-me um bocadinho esquisito, para dizer o mínimo. Luís Montenegro já não é a primeira vez que se vê envolvido neste caso. Mais uma vez digo, um inquérito aberto não torna ninguém culpado, mas francamente já estamos cansados destas averiguações no caso de Luís Montenegro. O que é que foi arquivado no final de 2024? Já agora ficam a saber. O primeiro inquérito sobre a moradia de Luís Montenegro foi arquivado em dezembro de 2024 e tinha como objeto suspeitas que o também líder do PSD teria obtido benefícios fiscais indevidamente pelo facto de a obra ter sido classificada como de reabilitação urbana, o que lhe dava direito a descontos no IVA e no IMI.
Ao fim de um ano de investigação, o DIAP Regional do Porto concluiu que os benefícios tinham sido atribuídos de forma legítima, lembrou o Expresso. O inquérito aberto em 2025 está agora a olhar a partir de outro ângulo. A própria construção do imóvel pode ler-se no jornal, que recorda que a notícia de Luís Montenegro, quando era líder da oposição, deu uma conferência de imprensa onde garantiu que toda a documentação seria entregue quando solicitada, numa reação à abertura do primeiro inquérito. O semanário escreve que quando foi contactado pela PJ, Luís Montenegro não disponibilizou toda a documentação e justificou depois ao jornal que não a entregou porque não lhe a pediram. De acordo com o Expresso, são esses pagamentos alvo do novo inquérito. E, portanto, nós também vimos na altura, eu já não me relembro se foi em 2024, se que foi, mas na primeira eleição que Luís Montenegro vence, Luís Montenegro basicamente e o próprio Hugo Soares têm ali um pico de faturação das suas empresas perto da altura em que são eleitos, o que não deixa de ser curioso. Agora Luís Montenegro pode dizer, bom, mas enfim, isso foi antes da minha atividade política e eu não tenho nada que ver, ou não tenho que justificar que uma empresa da qual eu vou deixar de fazer parte porque vou assumir responsabilidades políticas tenha um pico de faturação na altura em que eu sou eleito primeiro-ministro. Ele pode dizer isto. Agora, que as coisas não ficam a cheirar muito bem, não. E o Hugo Soares, pelos vistos, era a mesma coisa. Já não me recordo qual era o objeto da empresa do Hugo Soares, mas o que se vê, isso foi demonstrado nos mídias tradicionais, havia um pico de faturação quando os próprios foram eleitos. Isso não diz nada legalmente sobre os próprios, é a empresa que tem lucros e tem altos e baixos e podem alegar que é uma coincidência, apesar de ser uma coincidência no mínimo estranha. O que é facto é que esses picos de faturação aconteceram na proximidade, não sei se foi no dia que foram eleitos, se foi no mês que foram eleitos, uma coisa deste género, em que se vê um pico claro de faturação quando há uma aproximação ao exercício das funções públicas. E, portanto, o que nós temos é um novo inquérito aberto sobre a Casa em Espinho de Luís Montenegro, que não é propriamente uma novidade estar no centro das atenções políticas e mediáticas, parece que vai voltar a estar. Vamos deixar o Ministério Público fazer o seu caminho para sabermos exatamente se Luís Montenegro, enfim, teve de alguma forma influência nestas alegadas suspeitas de fraude fiscal, e vamos ver o resultado desta situação e sabermos exatamente se o nosso Primeiro-Ministro se tem andado a comportar de forma adequada segundo a lei. Tem graça, pelo menos, e para terminar, que esta situação que tanto se falou da Spinum Viva, tem graça que estejamos perante um jurista que não fazia ideia de que havia uma possibilidade de haver problemas no facto de ou a empresa estar nas mãos da mulher ou do filho, mesmo estando ele próprio a exercer cargos públicos, e enfim, os familiares deles podem evidentemente ter negócios, não têm nada a ver com isso. Mas na altura em que foi descoberto, antes de ser feita a transferência para o filho ou para a mulher ou para quem é que foi, Luís Montenegro tinha a sua morada como sede e tinha o seu contacto como contacto da empresa. Enfim, é como diz o outro, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Vamos deixar o Ministério Público fazer a sua investigação. Mais uma vez digo, não é por se abrir um inquérito que temos automaticamente um culpado, mas já não é a primeira vez que se fala da legalidade de determinados processos associados à casa de Luís Montenegro em Espinho. Vamos aguardar, ver o que diz o Ministério Público para sabermos também com que linhas nos havemos de cozer, como se costuma dizer. Entretanto, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.